Olá a todos e a todas, meu nome é Vinícius, eu e a Jamie vamos apresentar o nosso artigo, A Arte e os Conhecimentos Clássicos, Reflexões Iniciais sobre a Pedagogia Histórico-Crítica. Nós dois somos doutorandos no programa de pós-graduação em Artes Visuais da UDESC, ambos orientados pela professora Maria Cristina da Rosa Fonseca, e é do grupo de pesquisa Arte e Formação dos Processos Políticos Contemporâneos que surge os questionamentos, né, e as necessidades de iniciar uma reflexão sobre os conhecimentos clássicos a partir da pedagogia histórico-crítica. Esse grupo ele vem estudando a relação entre a pedagogia histórico-crítica e o campo das artes visuais, e a partir dessas leituras, né, desses estudos, né, se impôs, né, questionamentos sobre quais seriam, né, quais podem ser considerados conhecimentos clássicos nas artes visuais. E a partir daí, né, esse trabalho, esse artigo é um resultado ainda muito inicial, né, que busca dar as bases introdutórias para começar a pensar de uma maneira um pouco mais concreta quais conhecimentos podem ser considerados clássicos no campo das artes visuais. É uma pesquisa, né, que tem um caráter, né, uma pesquisa do tipo bibliográfica, e foi realizada por nós, né, somente nesse momento para que a gente possa ter um suporte para depois ter uma visão mais concreta, né, sobre que conhecimentos particulares são clássicos no campo das artes. E parte, né, como já foi afirmado por mim, essa pesquisa da pedagogia histórico-crítica. A pedagogia histórico-crítica ela foi sistematizada por Saviani, né, no final da década de 70. Hoje, né, já é um campo de debate pedagógico muito amplo no Brasil, com um conjunto já consolidados de pesquisadores, né, teses, dissertações e livros publicados sobre o assunto. E essa pedagogia, ela aponta, né, a necessidade da superação da sociedade capitalista, aponta que a compreensão das contradições da realidade contemporânea, né, são necessárias para que as próprias condições que nós temos hoje, elas sejam superadas, e sejam superadas, né, num sentido em que tanto a riqueza material quanto a riqueza espiritual, ela seja socializada para o conjunto da sociedade e não só apropriada por uma parte dessa sociedade. E para isso, né, tem no trabalho educativo um ponto central, que é no processo de transmissão e assimilação, né, dos conhecimentos clássicos, uma parte, né, da luta para a superação do capitalismo. E na educação, essa luta se dá naquilo que é específico da própria educação, né, no que é específico do próprio objeto do ato, né, do trabalho educativo, que é socializar as formas mais desenvolvidas dos conhecimentos da ciência, da arte e da filosofia. Bom, oi, eu sou a Jamie, continuando aqui a nossa apresentação, né? Como o Vinícius estava falando. Outro tópico para abordar essa questão dos conteúdos clássicos no campo das artes visuais a partir da pedagogia histórico-crítica. Uma das questões, das premissas da pedagogia histórico-crítica é o papel da escola, né? E a importância de passar esses conteúdos considerados clássicos ao longo de um processo de humanização. Então, para a PHC, a escola ela tem esse papel, num contexto social, de fazer essa transmissão sistematizada desses conteúdos. Mas, no campo das artes, o que seria fundamental e qual o papel da importância do conteúdo das artes dentro do processo de formação escolar, né? Uma das questões dentro dessa concepção, que parte do materialismo histórico dialético, é pensar
na arte como um campo que possibilita a catarse, né? Então, o que seria isso? Que ela vai cumprir essa função desfetichizadora dentro do processo de produção e consumo que a gente vive na sociedade capitalista, que é onde a gente perde o sentido original do ato criador das coisas, né? E a gente parte simplesmente por um esvaziamento de sentido das relações e dos próprios produtos, tanto no campo das artes, né? Então, ultrapassar essa dimensão do real, da aparência e contribuir no sentido de uma compreensão mais profunda sobre o que seria esse conceito de mediação da própria atividade criadora dentro do complexo social, né, da atividade humana, tão desdobrada já no processo de produção do sistema capitalista, com várias manifestações de alienação mesmo da própria atividade. E também considerando que a arte também sofre com tudo isso, né? A gente pode citar essa questão do mercado da arte, as narrativas da história da arte, e por aí vai. E aí a gente entra no conteúdo clássico das artes visuais, né? Antes de pensar quais seriam esses conteúdos em si, né, como um rol de conteúdos, mas a gente ter essa noção de clássico como algo que se manteve válido ao longo do tempo. Por que se manteve válido, né? Então, antes de tudo, a gente precisa fazer essa pergunta. Por que se legitimou? Por que se manteve válido? E, partindo do nosso momento presente, dentro de todas as contradições que aí o professor, né, dentro da sua função social, dentro do contexto da escola, de trazer esses conteúdos de forma como sistematizá-los, como didatizá-los e virar procedimento de ensino, quais seriam esses conhecimentos clássicos, né, que valeriam, que fariam sentido no nosso momento atual. Então, essas perguntas são fundamentais para a gente pensar em clássico dentro do campo das artes visuais. A gente tem a consciência de que a compreensão histórico-crítica da arte ela traz esse reflexo particular e ao mesmo tempo universal de fazer essa condensação contraditória do movimento do real. Então, isso e traz na sua fonte mesmo de acontecimento, essa gênese da própria atividade, como que essas contradições se aparecem ali e, né, constitui como um critério útil dentro do campo da PHC pensar a seleção dos conteúdos do trabalho pedagógico a partir disso, né? Porque aí a gente não vai cair no risco de legitimar, de manter essa legitimização que tem uma intenção que a gente, dentro do campo da PHC, seria legitimar os processos da própria burguesia, dos próprios processos de colonização que a gente sofreu, de expropriação desse direito da própria consciência da atividade criadora que seria importantíssimo dentro de uma formação escolar. E aí, para fechar, né, os conteúdos clássicos e os critérios para defini-los como conteúdos escolares, eles precisam estar sempre sendo questionados. E isso eu acho que é o mais importante para se pensar sobre o que seria o clássico, essa própria dialética da atividade no confronto entre as classes sociais e como que se constitui isso dentro da escola pública, né? Dentro desse movimento todo de um complexo social em que a escola pública exerce e existe dentro dessa contradição. Mais além, né, de estar vinculada a uma estratégia de luta revolucionária, porque a gente não está, quando a gente pensa nessa amplitude da própria atividade do professor como um ato político, isso já é um debate do nosso grupo de estudos, do nosso grupo de pesquisa, que ele não pode, e tendo essa concepção de que a escola faz parte, sim, de um contexto social e nossa atividade ali lida e reflete diretamente na sociedade, como que o nosso trabalho enquanto professor também caminha numa direção de uma luta revolucionária mais ampla, né? Quebrando com essa lógica de expropriação da consciência da classe trabalhadora para uma transformação social de fato. Então, é isso. As nossas referências. E a gente espera poder ampliar o debate no encontro virtual mesmo.